A noite começava a cair em Itapipoca, cidade do interior do Ceará, e as luzes amareladas dos postes desenhavam sombras compridas nas ruas. Na praça central, sob a velha árvore ao lado da igreja, um grupo de meninos conversava, rindo e trocando histórias. Mas, aos poucos, o tom de voz mudou. Era Marcos quem liderava a conversa, com seu jeito exagerado de contar casos. Eu tô falando sério, gente. O homem do violino existe, sim. Meu avô jurava que já ouviu ele tocando de madrugada, falou olhando em volta, tentando medir a reação dos amigos. Ah, não. Isso é só história pra assustar trouxa. Retrucou Felipe, debochado. João, o mais novo e tímido, engoliu em seco antes de falar. Não é história, não. Meu tio jura que viu e ouviu. Ele disse que estava andando aqui perto, na rua do Cruzeiro, quando ouviu o som de um violino. Achou que era algum artista, mas, quando olhou, viu uma caveira andando e tocando. A roda ficou em silêncio. Até Marcos, com toda a sua valentia, pareceu desconfortável. João continuou, com a voz quase num sussurro. Ele correu como nunca havia corrido antes. Disse que o som do violino parecia estar dentro da cabeça dele, mesmo depois que chegou em casa. Ele não dormiu por dias. Felipe riu, mas o nervosismo era claro. Que besteira! Vocês acreditam nisso? Só falta dizer que a caveira pediu uma música também. Ele gargalhou sozinho, mas ninguém o acompanhou. E foi nesse instante que o som ecoou. Uma nota longa e melancólica de violino preencheu o ar, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Os meninos congelaram, os olhos arregalados, trocando olhares de puro terror. Marcos foi o primeiro a se levantar. Vocês ouviram isso? O som se intensificou, as notas subindo em uma melodia triste e penetrante. Felipe, o cético, empalideceu. Isso não pode ser real. Foi o suficiente. Sem olhar para trás, todos correram em disparada, gritando e tropeçando pelo caminho. O som do violino continuava, como se o seguisse, preenchendo a noite com uma melodia que parecia vir de outra vida. Os meninos correram de volta para suas casas, o medo estampado em seus rostos e o silêncio servindo como testemunha do que haviam presenciado. Ninguém ousou contar aos pais o que viram, mas todos sabiam que algo sombrio espreitava na estrada deserta. Foi ali, naquela mesma noite, que o caminhoneiro Antônio teve seu próprio encontro com o desconhecido, uma história que marcou sua vida para sempre e que merece ser contada. A noite estava limpa, e as estrelas brilhavam como pequenos pontos de luz sobre Itapipoca. Antônio, um caminhoneiro experiente e cansado, estacionou seu veículo próximo à Praça dos Três Climas. A viagem longa exigia uma pausa, e ele aproveitou o momento para esticar as pernas e fumar um cigarro antes de continuar sua jornada até Fortaleza. Enquanto caminhava pela praça deserta, iluminada pela fraca luz amarelada dos postes, algo incomum capturou sua atenção. Uma melodia de violino suave e carregada de tristeza atravessou o silêncio da noite. Antônio parou, intrigado. Ele olhou ao redor, tentando identificar a origem do som, mas a praça parecia vazia. A curiosidade o conduziu até um dos bancos de pedra no centro da praça, onde encontrou um homem encapuzado tocando violino. O músico parecia alheio ao mundo ao redor, os olhos fechados, os dedos dançando sobre as cordas com uma habilidade que Antônio não via há muito tempo. O caminhoneiro, impressionado e um pouco desconfiado, aproximou-se devagar. Boa noite, amigo, disse Antônio, tirando o cigarro da boca. Que som bonito, viu? Não sabia que tinha músico tocando a essa hora por aqui. O violinista abriu os olhos lentamente e sorriu. Seu sorriso era estranho, um misto de serenidade e melancolia. Boa noite. Toco porque é tudo o que me resta. Toco por amor. A resposta pegou Antônio de surpresa. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado com as palavras enigmáticas. Por amor. Tá me dizendo que tá aqui tocando sozinho por causa de uma paixão? Brincou,
tentando aliviar a atmosfera que começava a parecer pesada. O violinista soltou uma risada baixa, mas o som tinha um toque de dor. Não é uma paixão qualquer. É uma história que poucos entenderiam. Mas, se quiser ouvir, posso contar. Antônio coçou a cabeça. O homem estranho despertava a sua curiosidade. Ele se sentou em um banco próximo, cruzou os braços e acenou com a cabeça. Quem vive na estrada gosta de uma boa história. Manda ver. O violinista abaixou o arco por um momento e começou a falar, sua voz carregada de emoção, como se cada palavra fosse uma nota de sua melodia. Há muitos anos, eu era apenas um jovem músico, apaixonado por uma mulher chamada Maria das Dores. Ela era tudo para mim, a luz que iluminava meus dias e a inspiração das minhas canções. Mas o destino tinha outros planos. Antônio inclinou-se para a frente, atento. Que planos? O violinista suspirou, como se revivendo uma dor antiga. Havia outro homem. Josué. Ele a desejava, mas de uma maneira sombria, possessiva. Josué era conhecido por sua determinação e frieza. Ele decidiu que Maria das Dores seria dele, custasse o que custasse. E ele conseguiu? Perguntou Antônio, agora mais envolvido na narrativa. Sim. Ele a levou. O violinista fechou os olhos por um momento, como se lutasse contra as lembranças. Numa noite sem lua, Josué a tomou de mim. Quando soube, minha alma parecia ter sido arrancada do peito. O caminhoneiro sentiu um calafrio. Algo na voz do homem parecia mais profundo do que uma simples tristeza. E o que você fez? Foi atrás dela. O violinista abriu os olhos, mas seu olhar parecia distante, preso a um tempo que não existia mais. Não havia como enfrentá-lo. Ele era poderoso, e eu apenas um músico. Então fiz o que sabia fazer, toquei. Derramei meu coração em cada melodia, na esperança de que ela ouvisse e soubesse que eu ainda a amava. Antônio acenou com a cabeça, mas sentia uma estranha inquietação crescer dentro dele. E ela voltou? Perguntou, quase temendo a resposta. Voltou. Mas quando o fez, já era tarde. O homem que ela encontrou não era mais o mesmo. Meu amor havia se transformado em uma dor que me consumia. Ela me olhou uma última vez e foi embora, deixando-me sozinho novamente. O caminhoneiro sentiu um nó na garganta. Isso é cruel demais. Mas, espera aí, você tá me dizendo que depois disso você ficou vagando por aqui? O violinista sorriu, mas o sorriso parecia vazio. Sim. Continuei tocando, noite após noite, até que meu corpo não suportou mais. Numa madrugada fria, meu violino foi a última coisa que ouvi antes de fechar os olhos para sempre. Antônio sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele olhou ao redor, a praça parecia diferente, envolta em uma atmosfera mais densa. Você tá me dizendo que, e sua voz falhou. O violinista o encarou, os olhos agora sombrios, mas não hostis. Estou aqui porque o amor que sinto é maior que a própria morte. O som do violino, que havia cessado durante a conversa, começou novamente, mas desta vez parecia vir de todas as direções. Antônio olhou ao redor, procurando algo, mas não havia ninguém. Quando voltou a olhar para o banco, o violinista não estava mais lá. O caminhoneiro levantou-se de súbito, o coração disparado. A melodia continuava, ecoando pela praça, enquanto um vento gelado soprava, arrepiando sua pele. Ele correu de volta para o caminhão, sem olhar para trás. Ao amanhecer, Antônio caminhou pela estrada pela última vez, com os olhos fixos no horizonte. A experiência da noite anterior o marcará profundamente, deixando cicatrizes que nenhum tempo poderia apagar. Ele entendeu que nem todos os mistérios estão destinados a serem desvendados e que, às vezes, a coragem é saber quando recuar. Decidiu deixar Itapipoca, levando consigo não apenas o peso do medo, mas também a lição de que o desconhecido deve ser respeitado. Enquanto se afastava, sentiu um misto de alívio e tristeza, mas sabia que era o certo a fazer. E assim, com a cidade desaparecendo à distância, Antônio prometeu a si mesmo nunca mais desafiar o silêncio das sombras.
E assim termina mais uma história cheia de mistério e emoção. Se você gostou, não se esqueça de curtir este vídeo, pois isso nos ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. Comente o que achou da história e compartilhe com amigos e familiares que também adoram boas lendas e contos misteriosos. Você conhece alguma lenda fascinante ou história assustadora? Envie para o nosso e-mail tedib66@yahoo.com, e quem sabe ela não aparece em um dos próximos vídeos. Sua participação é essencial para mantermos vivas essas narrativas que nos conectam com nosso passado e nossas raízes. Obrigado por assistir, e até a próxima aventura!